Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar a eficiência produtiva nos confinamentos, como ganhar eficiência produtiva nos confinamentos para aumentar o lucro em 50%. E vamos começando o nosso papo de hoje. Marcelo, confinamento sem volumoso? Como assim confinamento sem volumoso? Mas a natureza do boi sempre foi assim, sempre dependeu do volumoso. Afinal de contas, tudo que a gente sempre fez no confinamento foi tentar levar para dentro do coxo uma situação de melhor disponibilidade ou de viabilidade, trazendo volumoso para o confinamento. E você vai me falar hoje de confinamento sem volumoso. Bom, quando eu era pequeno, eu sou da época que a gente via telefone no carro, a gente assistia filme, e lá no filme tinha o telefone no painel do carro, assim, eu achava muito legal aquilo, eu era pequeno, e hoje em dia a gente está totalmente focado, totalmente dependente na realidade de celular, e a gente viu o que aconteceu ontem, né? Não sei se você está ao vivo aqui comigo, mas essa edição do programa também fica gravada, então você deve saber, né, deve ter participado aí de alguma forma dessa queda que nós tivemos nas comunicações ontem. Então, o fato é que o mundo está realmente muito diferente. Ou seja, hoje eu dependo de algumas coisas que eu não dependia antes. Então, por que trazer esse tema de fechar boi sem volumoso? Isso é importante? Isso faz sentido? Quais são as vantagens, né, que eu citaria aqui hoje, né, de fechar boi sem volumoso? Antes de contar isso, vamos pensar uma coisa. Quando eu falo confinamento sem volumoso, eu quero dizer sem silagem, sem nenhum tipo de silagem, sem ter, por exemplo, um bagaço de cana para usar, sem ter uma fonte de volumoso cortado. A gente sabe que operações menores optam muitas vezes por cortar o próprio volumoso e oferecendo de bater no coxo no dia. Isso traz um complicador logístico importante. Mas o que eu quero dizer hoje desse confinamento sem volumoso é realmente fechar os bois sem precisar ter uma silagem. E fazer uma silagem, se você está aqui comigo hoje, você é confinador, você engorda boi, você sabe os desafios que estão envolvidos em fazer uma silagem. Significa que eu tenho uma planta no campo, eu tenho que trazer ela para dentro do coxo, conservada, porque silagem nada mais é do que conservar o máximo possível das características originais da planta e levar ela para os animais comerem, sem perder nutrientes durante esse processo. Só que tem um problema, e a gente sabe disso, que é uma verdadeira operação de guerra, que é tirar o contato com o ar, tirar o oxigênio. Porque uma silagem bem produzida, ela não pode ter oxigênio. Se ela tem oxigênio, ela já fermenta, ela já tem a proliferação de fungos, a perda de qualidade nutricional. Então, muitas vezes, viabilizar uma operação sem volumoso, ela vai me trazer uma série de vantagens logísticas aí do confinamento, e o que muitas vezes é o fator que te tira do lucro. Por quê? Porque a logística acaba sendo tão pesada, o operacional de um confinamento acaba sendo tão pesado que a chance de acontecer erro aumenta muito. E esses erros podem ser erros de batida de dieta, podem ser diferentes tipos de fornecimento de dieta no coxo, de análise de matéria seca. Se você tem uma operação na mão hoje e você tem o controle, o confinamento na mão, você sabe, tem que controlar a matéria seca. Não tem jeito. Se eu não controlar a matéria seca, eu simplesmente não sei o quanto de nutriente que eu estou colocando no coxo para aqueles animais comerem, e aí a minha operação fica completamente perdida. Então, quando eu falo em tirar o volumoso da jogada, o nível de simplicidade que isso traz para uma propriedade é enorme. E essa pode ser a diferença de tirar você de uma situação de prejuízo para uma situação de lucro com confinamento hoje. Mais um ponto importante e interessantíssimo. Quando a gente fala em margem de confinamento, margem significa o que eu gasto, teoricamente, né? O que eu ganho menos o que eu gasto, me dá uma margem bruta aí, sem contar com depreciação de equipamento, enfim, uma análise econômica completa. Não vamos falar disso hoje, não é o nosso tema. Mas o custo operacional do confinamento, de um confinamento hoje, quando eu passo de um sistema convencional para um sistema de grão inteiro, ele vai reduzir de 70% a 80% desse custo operacional. Marcelo, mas é uma redução muito grande. Será que eu consigo isso mesmo? Se você tiver na ponta do lápis todos os gastos envolvidos, por exemplo, na produção de silagem, você vai ver que é isso mesmo. E aí uma vantagem econômica, não só uma simplicidade logística, mas uma vantagem econômica. É muito menos alimento para eu manusear, muito menos alimento para eu transportar, para eu colocar no coxo. Eu vou explicar a parte fisiológica disso, eu vou explicar como você consegue sim, implementar esse sistema sem ter problema, mas antes disso, eu preciso dizer o seguinte, que talvez existam interesses que não vão te levar a pensar que é possível fazer confinamento sem silagem, fazer confinamento sem volumoso. Porque se a gente parar para pensar, e a indústria está aí também, né, com vários interesses, mas enfim, podem haver algumas pessoas que querem complicar um pouco uma coisa que pode ser mais simples. E como eu disse anteriormente, se hoje a gente carrega telefone, a gente está dependendo do digital completamente, a nossa vida é completamente diferente, os estudos que a gente tem em termos de equilíbrio ruminal mudaram muito também, então sim, é possível quebrar esse paradigma, simplificar o confinamento e ganhar dinheiro, porque afinal de contas, muitas vezes a gente vê por aí pessoas que adoram fazer o que fazem, que adoram ter boi, mas que não contabilizam exatamente quanto que realmente entra de lucro no final e faz muito mais pelo prazer e às vezes até tem uma folga financeira interessante e não mede, não mensura. Por isso, meu convite hoje é para quem mede, para quem quer realmente ter lucro, quer ganhar dinheiro aí com confinamento. Olha, no dia 23 de setembro passado, agora,
há 11 dias atrás, precisamente. Eu estava fazendo uma visita numa fazenda, eu cheguei lá, parei o carro no lugar que eu sempre paro, estava bastante frio, não frio extremo, mas bastante vento aquele de como era bem cedinho de manhã, e essa visita eu faço realmente para olhar coxo de manhã, então era bem cedo e estava ventando bastante, e eu precisei até pegar uma blusa. E aí a gente lembra da mãe, né? Porque a mãe sempre falava, filho, leva uma blusa, e às vezes a gente não levava. Hoje em dia eu levo, né? Não sei se você leva ou não, mas eu levo. Peguei a minha blusa, que sempre está no carro, e comecei a andar nos coxos. E depois que eu terminei de andar, de passar por todos os 12 coxos, dos quais 8 estavam ocupados dentro desse confinamento, em 3 desses coxos eu pude detectar uma sobra número 2. E uma sobra número 2 é uma sobra importante. É, na realidade, um desperdício de alimento que está sendo no coxo. E mesmo que você vai pegar essa sobra de alimento e direcionar ela para uma outra categoria dentro da fazenda, essa outra categoria que muitas vezes está no pasto, que até estava precisando de algum tipo de alimento, não necessariamente precisa de uma dieta elaborada com um nível, por exemplo, de promotor de crescimento, de aditivo que tem ali. Então, quando eu chego numa situação dessa, lá no dia 23, que eu olhei e vi, bom, vamos investigar o que aconteceu. É claro que tem que saber em que momento esses animais estão no confinamento para poder interpretar, mas naquele caso, animais que já vinham comendo, que estão numa fase com 40, 50 dias de coxo, o consumo deveria estar ótimo. E aí, nesse momento, eu comecei a andar no confinamento, e é lógico que, além de olhar os coxos, depois dessa andada, dessa rodada e matinal nos coxos, eu também vou acabar indo olhar, por exemplo, o estoque. Eu tenho que olhar o estoque de alimentos que estão ali. Quando eu chego no estoque, eu percebo o seguinte, quando eu cheguei no silo, na verdade, eu olhei no painel do silo, de longe eu já vi uma mancha branca, grande e importante no meio do painel. E aí, mancha branca é fungo. E aí, chegando mais perto, comecei a analisar. Em todo o painel, quando eu tirava a primeira camada, assim, que estava ali exposta à incidência dos raios solares, eu via fungo. E às vezes comecei a cavar, a buscar material mais longe, com fungo também. Aí, coletei esse silo, fui fazer análise de matéria seca, esse silo estava com 45% de matéria seca. E aí, que era uma planta que foi colhida velha. E uma planta, como você bem sabe, quando é colhida velha, ela está com, muitas vezes, ela forma como se fosse um colchão, e impede que a compactação, um colchão de ar, impede que a compactação seja muito eficiente. Aí, se eu tenho ar nesse colchão de ar formado por esse volumoso muito passado, vamos dizer assim, ele é propício para o desenvolvimento de fungo. Bom, e aí? A silagem está mofada. Se deve usar ou não deve usar? A minha resposta é, não deve usar. Porque justamente vai levar uma carga. Normalmente a gente já tem micotoxinas nas silagens, mas uma silagem visivelmente mofada, ela leva uma carga enorme de desafio para dentro do rumen. E uma silagem que está com 45% de matéria seca, se você não ajusta no seu programa de formulação e deixa lá 28, 30, 32, a quantidade de comida que está sendo fornecida diariamente é muito diferente do que a quantidade que deveria estar sendo fornecida. E aí o resultado vai lá para frente. Então, percebe o nível de complexidade que é para você realmente fazer uma silagem bem feita e conseguir botar esse confinamento funcionando de uma forma bem feita. É claro que se você tem uma equipe muito experiente, tudo bem. Você faz isso há muitos anos. Então, esses pequenos detalhes vão sendo corrigidos antes de acontecer o problema. E aí você consegue trabalhar. Mas o que eu vou falar aqui hoje é quando optar por um sistema diferente. Quando optar por um sistema que realmente não vai volumoso. Bom, muitas vezes eu não tenho condições de comprar, não tenho condições de produzir. Ok, então eu não conseguiria engordar boi se eu não tivesse acesso a uma tecnologia que permitisse engordar sem volumoso. Ou talvez você não tenha hoje o número de funcionários possíveis para uma atividade complexa, como fazer silagem, por exemplo. Ou talvez você simplesmente tenha tudo isso na mão, mas esteja buscando mais lucro. Esteja buscando mais simplicidade, né? Sair fora daquele grau de complexidade logística, buscando mais simplicidade e também buscando mais resultado, buscando mais lucro. Então, realmente é uma forma de trazer dinheiro para dentro do confinamento. Agora, como é possível, então, fazer um sistema de confinamento sem volumoso, levando em conta que eu tenho que olhar para o rumen, que é justamente de onde vai sair todos os nutrientes, vai acontecer o processo digestivo, uma parte importante do processo digestivo. Como isso é possível, então? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte: para esse sistema funcionar, ele tem que ter partículas que tenham efetividade, ou seja, que estimulem a ruminação, a mastigação, para que a produção de saliva aconteça, para que esse pH do rumen não seja tão afetado, ou seja, para que não entre em quadros muito intensos de acidose e laminite, por exemplo. Então, isso é um problema, isso realmente pode acontecer se não fizer bem feito. Mas se eu estou trabalhando com fibras que têm efetividade, que promovam a ruminação, então eu consigo me livrar desse problema. E eu ganho o desafio justamente que é de ter uma produção intensa, por exemplo, maior do que a tolerável de ácido lático dentro do rumen, que é um ácido forte que realmente vai derrubar muito o pH desse rumen. Bom, e aí, para que existem algumas modalidades, né, para que seja possível, para que nós possamos viabilizar o confinamento de grão inteiro, existem algumas modalidades, alguns sistemas que funcionam. Então, eu vou falar do primeiro deles, que foi o que eu conheço isso há 10 anos, né? Acho que quando eu ouvi falar a primeira vez de grão inteiro, eu achei muito estranho, assim, falei, caramba, não é possível isso. O que estão querendo fazer com o boi, né? Tirar a fibra do boi. Esse foi o pensamento que eu tive. Talvez você possa estar tendo esse pensamento hoje também. Mas o fato é que
O nosso inimigo hoje é a operação. O nosso problema hoje é não conseguir fechar a conta. O grande desafio é você encontrar os alimentos num bom valor para chegar no valor de arroba engordada. E em situações onde nós estamos presenciando secas cada vez mais prolongadas, o volumoso é uma dificuldade. Então, eu te convido a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Então, lá atrás, quando o sistema foi criado, o milho usado como grão inteiro, muitas vezes chamava-se isso de dieta de grão inteiro, então o milho inteiro, ele, por ter um tamanho de partícula, ele chega a promover uma efetividade. Ele tem uma efetividade. E por isso que ele é possível. Por isso que misturar, por exemplo, 85% do milho, e essa é a mistura final que vai acontecer, 85% de milho e 15% de um núcleo, faz com que a efetividade, ou seja, a ruminação aconteça em função do tamanho da partícula do milho. Agora, e o núcleo? O que eu tenho que ter nesse núcleo? Muitas vezes você pode pensar, esse núcleo tem que ser um núcleo rico em fibra. Bom, fibra é fisicamente efetiva, num pellet, talvez não seja exatamente esse o ponto. O que tem que ter um núcleo de verdade é um aditivo, é um promotor de crescimento. É um aditivo que hoje, no mercado, que funciona, que tem que estar presente, é a virginiamicina. Por quê? Porque a virginiamicina, ela é, talvez, o mais potente, o mais eficiente no controle da acidificação do rumen. Então, se eu tenho um milho que promove a ruminação, que promove o movimento de ruminação, a mastigação, a salivação, e se eu uso um núcleo que tem virginiamicina como base, então eu consigo, na verdade, essa é a primeira parte para se fazer um confinamento nesse sistema, para funcionar, para dar certo. Bom, eu já ouvi falar de outros aditivos também, eu já ouvi falar de várias coisas novas e diferentes. Existem sinergias, ok, isso é um assunto à parte. Mas essas outras coisas novas que a gente ouve falar, que muitas vezes não se sabe o que como é que eu vou saber se funciona ou se não funciona? Porque a virginiamicina, ela é comprovada, ela tem um efeito realmente importante, não só em dietas de grão inteiro, mas em dietas com alto grau de desafio ácido-gênico, e nas dietas de grão inteiro mais ainda, ela funciona. Agora, os outros aditivos, eu não sei. Eu não gosto de achar que funciona, e muito menos de falar, de recomendar, não. Tem que falar o que funciona e o que dá certo. E é dessa forma. Bom, o grande segredo para fazer esse sistema funcionar chama-se adaptação. A adaptação, porque o animal, obviamente, em uma situação inicial, ele vai estar até no pasto. Né? Então, está no pasto, está comendo uma fonte de fibra, tudo certo. Aí eu vou trazer esse animal para o confinamento. Então, a primeira etapa de adaptação, ela é importantíssima, que nós vamos tirar a fibra. E essa redução, ela tem que ser gradativa. E aí, para fazer isso, eu tenho que entender um pouco quanto eu consigo ter, ou melhor, qual é o meu grau de competência para pesar os alimentos. Quais são as ferramentas? Eu tenho um vagão, um misturador? Eu não tenho? Por quê? Porque se eu consigo pesar muito bem os alimentos e saber exatamente o que eu estou fornecendo, vamos supor que nós estamos fazendo uma adaptação com silagem, uma adaptação com cana picada, uma adaptação com bagaço. Então, 1%, ou melhor, de matéria seca, 1% de matéria seca dessa dieta é volumoso, no primeiro momento. E aí eu vou reduzir o tanto de volumoso e aumentar o tanto de concentrado. E a cada X dias eu vou fazer isso. Marcelo, qual é a melhor receita? A melhor receita é aquela que você vai conseguir fazer melhor aí na fazenda. Então, se você tem tudo muito bem pesado, tem gente que fala que você pode, a cada 2 dias, diminuir o volumoso e aumentar o concentrado até zerar o volumoso. Então, a cada 2 dias, nós vamos fazer isso em 5 etapas, em 10 dias você faria isso. E mais um detalhe que é importantíssimo. Eu não sei qual núcleo você vai escolher, mas os núcleos que são bem balanceados, têm uma boa dosagem de virginiamicina, você tem que trabalhar com 20% de inclusão do núcleo nesses 10 primeiros dias. Depois você vai abaixar para 15%. E o restante é milho inteiro, milho grão inteiro. Nesse primeiro sistema que nós estamos conversando hoje. Então, se você tem uma pesagem muito eficiente, existem relatos de que a cada 2 dias, então você começa com 1% de volumoso e 1,2% de concentrado. Esse 1,2% de concentrado é 80% milho, 20% núcleo. E a cada 2 dias você aumenta 0,2% do concentrado e reduz 0,2% do volumoso. Se você é capaz de pesar muito bem isso. E aí vou contar um segredo antes de dizer o que eu realmente recomendo ao invés de fazer essa transição a cada 2 dias. E esse segredo tem que fazer a mistura. Aliás, tem que fazer uma coisa muito forte, né? Idealmente, você deveria fazer essa mistura antes de servir para os animais. Ou num vagão, ou numa betoneira, enfim, pode até fazer na pá, mas fazer essa mistura antes, ensacar de novo, saber o peso do saco e fornecer. Dá para misturar direto no coxo? Dá, mas a chance de seletividade é total, porque as partículas são de tamanho diferente. Então, essa mistura, se você colocar no coxo e misturar muito pouco, teoricamente, os animais vão tentar evitar a ingestão do núcleo. Se não tiver bem misturado, pode ser que eles consigam. E aí, o seu balanceamento não vai dar certo e aí você começa a ter problema. E aí, você vai ouvir. E quem faz assim, fala assim, isso aí não funciona. Não funciona porque não misturou certo, porque não fez adaptação. Então, a mistura é importante. Se você vai usar um vagão para misturar, tem mais um detalhe. Se você optou por um núcleo pelletizado,
Aí você vai misturar com milho, que é grão inteiro. Aí você bota no vagão para misturar, ou no misturador vertical, enfim. Ligou lá e começou a bater. É muito rápido, e aí dependendo do seu equipamento, você vai falar isso, eu não vou te dizer o número de minutos, o número de ciclos, enfim. Mas é muito rápido para fazer essa mistura e acabou, no equipamento. Por quê? Se você deixar o vagão batendo, o núcleo que é pelletizado vai virar farelo. E o farelo ele tende a precipitar no fundo do coxo. A granulometria do farelo, o tamanho da partícula do farelo é muito diferente do tamanho da partícula do milho. Aí ele afunda. E aí, de novo, o animal comeu menos núcleo do que precisava, e isso também, com certeza, vai gerar problema. Então, dito tudo isso, o que eu recomendo na adaptação? Um intervalo de 3 dias, se você consegue pesar muito bem, um intervalo de 3 dias a cada mudança de dieta. Então, eu começo com 1% de volumoso, 1,2% de concentrado da mistura. Aí, passou 3 dias, eu abaixo 1% de volumoso, ou seja, passo para 0,8% e subo 0,2% de concentrado. Então, eu vou ficar com 0,8% de volumoso e 1,4% de concentrado. E a cada 3 dias eu faço essa mudança, depois de 5 mudanças, em 15 dias, eu vou ter já a mistura final. Depois que eu tive a mistura final, eu espero mais 3 dias, e aí eu vou mudar a proporção da batida do concentrado, porque ele vai passar a ser 85% de concentrado de milho, 85% de milho e 15% do núcleo pelletizado. E aí, quanto eu vou fornecer para esses animais? 2,2% do peso vivo deles. Então, se eu tenho que fazer uma dieta que eu trabalho justo em cima da quantidade, eu tenho que conhecer o peso dos animais também, isso é óbvio, mas eu tenho que deixar registrado aqui também. Então, essa adaptação, ela é o segredo para você botar uns animais no sistema de grão inteiro para que eles realmente consigam desempenhar lá na frente. E, ó, vou dizer o seguinte, dependendo do que você tem de rendimento de carcaça no confinamento, você pode ganhar de 1 a 4% de rendimento de carcaça. Se você já tem um rendimento de carcaça muito bom, mesmo assim, chances são que você vai ganhar 1% de rendimento, porque só de diminuir o volume digestivo e de adensar a dieta, você já consegue chegar nesse número. Se o seu número não é muito bom, você vai ganhar mais ainda. Existem relatos de 4, 5% de rendimento de carcaça superior mudando o sistema. Isso significa que o sistema funciona, mas principalmente significa que o que eu estava fazendo antes não estava sendo bem feito. Pelo número de variáveis, pelo grau de complexidade, enfim, não estava funcionando. Bom, número de tratos por dia. Importante falar disso, ainda falando desse primeiro sistema. Eu tenho que passar pelo menos 3 tratos no começo. Depois que os animais estão adaptados, lá na frente, pode ser que você consiga fazer muito bem feito com 2 tratos, dependendo aí do tipo de animais que você está lidando, do comportamento. Às vezes são animais que são mais ariscos, mais estressados, têm um nível de estresse mais alto, e aí eu recomendo fazer 3 tratos. Animais muito bem manejados, muito calmos, muitas vezes é igual fazer 2 tratos. Tem gente que faz um trato só, passa a quantidade de manhã e deixa. Enfim, conforme as pessoas vão aprendendo a usar o sistema, vai desafiando mais. E claro que quando eu tiro um trato, eu economizo uma quantidade de diesel, tempo, mão de obra, enfim. Então, o importante é começar com esses 3 tratos, seguir com eles, depois, dependendo da boiada, você passa para 2, uma boiada calma, tranquila, já há um tempo no confinamento, já entendeu o sistema, como é que é, já entendeu que a velocidade de consumo acaba sendo um pouco diferente, o tempo que esse animal fica no coxo, na verdade, isso acaba sendo um pouco diferente, então, a boiada adaptou, ela já segue bem aí com 2 tratos. Uma outra coisa que é muito importante, eu estou trabalhando com milho e com núcleo. Esse núcleo tem que ser bom, mas o milho também tem que ser bom. Porque se eu estou colocando 85% da minha dieta focada em um ingrediente, em um alimento, ele tem que ser bom. Ah, Marcelo, mas milho é milho. Tem como milho não ser milho? Realmente, milho é milho, mas milho pode ser milho carunchado, pode ser milho com impureza, pode ser milho ardido. E aí, se você pegar um milho ardido, você pode ter problema. Então, como existe alguma variação entre esses lotes de milho, eu fortemente recomendo o uso de absorvente de micotoxina nesse sistema. Importantíssimo. O milho, aspergilos e fusários são 2 tipos de fungos que são comuns da gente ter no milho. Então, por isso, eu fortemente recomendo o uso de absorvente. Porque se você não usa o absorvente, a micotoxina está ali e ela vai impactar diretamente no seu resultado. Como o animal está comendo uma quantidade muito grande de milho, então passa a ser muito importante nesse sentido. Bom, vamos falar agora de outros 2 sistemas alternativos para quando eu vou trabalhar sem volumoso. E aí pode ser que esse segundo ou esse terceiro se adapte melhor, se adeque melhor à tua realidade hoje, ao ganho de lucro que você está buscando hoje. Então, o primeiro deles é o seguinte: eu tenho muitas vezes uma dificuldade no meu manejo, eu tenho pouca gente. Marcelo, eu quero fazer, mas eu quero aumentar um pouco a minha, vamos dizer assim, a minha tranquilidade. Ou então eu não quero fazer, eu quero fazer um trato só. Então, nos casos onde eu tenho uma dificuldade maior, uma necessidade, por exemplo, de trabalhar de uma maneira mais otimizada ainda, em vez de eu trabalhar só com milho, eu acrescento 10% de uma fonte de fibra, que vai conferir mais efetividade para essa dieta como um todo. 10% de uma fonte de fibra pode ser uma polpa cítrica, que aí, além de ser uma fonte de fibra, também é uma fonte de energia, por ser rica em pectina. Pode ser uma torta de algodão, e aí, por exemplo, é uma fonte de nutrientes também, de energia, proteína, e também tendo a fibra efetiva. E pode ser o capulho de algodão, por exemplo. O capulho de algodão é uma fonte de fibra, que simplesmente vai aumentar a efetividade dessa dieta. E aí, funciona da mesma forma, só que em vez de eu trabalhar com 85% de milho, lá no final eu vou trabalhar com 75% de milho, 10% da fonte de fibra e 15% de núcleo.
Em algumas regiões, eu tenho, por exemplo, essas matérias-primas muito disponíveis. Aqui, para o oeste, aqui de Bauru, em direção ao MS, ao MT, eu tenho muita disponibilidade de capulho de algodão. E muitas vezes é uma fonte de fibra importante, eu consigo usar de uma forma viável numa dieta como essa. Então, essa é a segunda modalidade. E a terceira modalidade, que é muito interessante também, é quando eu vou usar o milho moído. Também é possível fazer confinamento sem volumoso com milho moído. Marcelo, mas espera aí, você acabou de falar que o pericarpo, que o tamanho do milho, que o tamanho do grão é importante para conferir essa ruminação, essa salivação. E agora você está me falando que vai quebrar o milho, vai dar ele moído, vai fazer uma exposição muito grande do amido que está ali, enfim, e aí não vai dar problema se trabalhar com milho moído? Quando eu falo em milho moído, é outra dieta, é uma dieta, né, completamente diferente daquilo que eu falei antes. Porque aí não vai dar para ser só milho moído. Então, se eu expus a molécula, ou seja, se eu quebrei, se eu diminuí o tamanho de partícula do milho e eu tirei desse milho a capacidade de efetividade, então eu preciso fornecer uma fibra efetiva. E aí, por exemplo, uma torta de algodão funcionaria muito bem nesse caso, um exemplo que tem chance de rodar muito bem, ou uma fonte de fibra efetiva, 10% dessa fonte de fibra efetiva, e aí eu vou usar um outro perfil de núcleo, porque se eu estou trabalhando com milho moído, eu não consigo usar um núcleo pelletizado, eu tenho que usar um núcleo farelado, e o desenho desse núcleo é completamente diferente para atender o requerimento dessa dieta. E aí, então, nesse terceiro sistema, a minha dieta vai ficar assim, 80% do milho moído fubá, 10% da fonte de fibra, que eu vou usar como exemplo aqui a torta de algodão, e 5% de um núcleo farelado para dar segurança, para permitir que essa dieta funcione, para modular as bactérias ruminais, e com isso eu vou ter uma menor chance de problema. Ou melhor, eu vou ter zero de chance de problema se eu trabalhar com um produto bom. E esse núcleo, ele de novo, deve conter virginiamicina, mas hoje já tem núcleos modernos no mercado que tem combinações e aditivos, combinações sinérgicas, ou seja, onde um aditivo ajuda o outro a funcionar. E também tem umas outras novidades no mercado que já trazem moléculas novas que são capazes de funcionar como tamponante, ou seja, reduzir a chance de produção de ácido. Ou melhor, o tamponante ele reage, né? Uma molécula alcalina que reage com o ácido e neutraliza esse ácido. Então, a chance desse pH ruminal cair abaixa muito. E aí, nesse sentido, dos três sistemas que eu falei, se você tem condições de fazer, talvez você consiga um desempenho muito interessante nesse terceiro sistema. Agora, para fazer isso, aí vai precisar ter um vagão, vai precisar misturar muito bem misturado, são ingredientes farelados. Aí você vai precisar trabalhar com um número maior de tratos, porque na realidade 3 tratos vão funcionar muito bem nessa modalidade, mas é completamente possível você usar ingredientes farelados. Então, milho fubá, 10% de uma fonte de fibra, com uma torta de algodão, e 5% desse núcleo, que vai ter uma combinação de aditivos potentes e que também vai ter uma molécula, uma ou mais moléculas que sejam capazes de ter um efeito tamponante para evitar que esse pH ruminal caia muito. E, finalmente, nesse sistema também, ainda, a maior parte da dieta é milho. E se eu estou falando de milho, esse milho tem que, de novo, ser um milho de qualidade, passar por um processamento bem feito, uma moagem fina, nesse caso, pode ser feita. E aí eu tenho que usar também um absorvente de micotoxina para realmente tirar essas micotoxinas aí da jogada e chegar no melhor ganho de peso possível usando esse sistema, então, de confinamento sem volumoso. Então, hoje, nós falamos de 3 modalidades diferentes. Agora, cada uma delas vai exigir um tipo de mistura. Nesse último caso agora, que são ingredientes, como eu falei, a mistura são ingredientes finos, farelados, a mistura precisa ser muito bem feita. Esse núcleo vai ser incorporado nessa mistura. Muitas vezes esse núcleo vai, dependendo da fonte de fibra, esse núcleo pode sofrer uma pré-diluição. Ou mesmo fazer uma pré-diluição desse núcleo com o fubá. Então, eu pego o núcleo, uma parte de núcleo para 2 partes de fubá, e faço uma diluição, e aí eu acrescento essa diluição na mistura. Isso me ajuda a ganhar homogeneidade. Bom, existem alguns erros, né? O que pode acontecer de errado nesse sistema? Alguns erros que são comuns e que têm que ser evitados. Então, quando eu considero uma dieta sem volumoso, um confinamento sem volumoso, quais são os tipos de problemas que podem acontecer? Primeiro, você está acostumado a ver o coxo cheio. Você está acostumado a fazer leitura de coxo, a sempre trabalhar com coxo cheio, e não sei qual o sistema que você faz de leitura matinal, se você busca trabalhar coxo com sobra zero, sobra meio, mas durante o dia você está acostumado a sempre ver esse coxo cheio. E nesse sistema, isso não vai acontecer. É um sistema completamente diferente, então é outra coisa. Um erro muito comum é você achar que o coxo está vazio, tem que colocar mais comida porque os bois estão fechados ali naquele espaço. E aí nós temos um problema seríssimo, porque se os bois estão fechados e devem comer 2,2% do peso vivo por dia dessa mistura, e você acaba colocando mais, sobe para 2,3, 2,4, sem fazer um planejamento para que isso aconteça, sem ter prática já nessa modalidade de confinamento, a chance de problema é grande. Depois que você fizer uma vez, 2 vezes, você vai poder aumentar um pouco essa quantidade. Mas eu não recomendo de jeito nenhum, antes de masterizar, antes de dominar a técnica, querer colocar mais comida. Tem que controlar o seu instinto. Você vai achar que, Marcelo, mas eu acho que esse animal está passando fome, esse coxo está vazio. É assim mesmo.
Esse sistema é diferente do outro sistema. Então, para introduzir uma tecnologia nova, você tem que esquecer um pouco a velha e olhar para essa nova, e ter uma orientação técnica para fazer isso. Agora, é muito simples, é muito fácil, é só uma questão de fazer sempre da mesma forma todo dia. Agora, são só 2 ou 3 ingredientes que estão sendo misturados, e aí a simplicidade é muito maior. Outra coisa que pode fazer o teu lucro ir por água abaixo nesse sistema de confinar sem volumoso é não conseguir comprar todo o milho que você vai usar no ciclo. Ah, Marcelo, mas eu não tenho onde armazenar esse milho. Bom, hoje existem travas para você comprar, você pode comprar contratos, enfim, algum mecanismo de proteção de preço de compra do milho. Porque se eu estou dependendo de 85% do milho, significa dizer que eu não posso ter uma oscilação nesse valor. Senão você vai me xingar depois. Você fala, pô, Marcelo, mas você falou que dava lucro, e realmente dá lucro, mas se você começa a pagar um milho de 92 e ele vai para 112, a viabilidade da operação muda completamente. Então, nós estamos falando aqui no sistema que funciona, desde que bem feito e adaptado, que é super simples de funcionar. Se alguém te falar o contrário, não é verdade, mas eu preciso te falar, te dar uma noção de proteção, de mecanismo de compra de milho, para você poder realmente chegar e fazer um negócio e ele acontecer. Ah, o Marcelo me avisou, ó, eu tenho que saber quanto eu vou pagar nesse milho, se eu não consigo comprar antes, eu tenho que dar um jeito de garantir isso. Outra coisa que pode atrapalhar um pouco esse sistema você já ouviu falar de espaço de coxo para animal em confinamento, de espaço de animal em metros quadrados em cada baía de confinamento. Esses números funcionam muito bem em várias situações, e na teoria mais ainda que na prática. Né? Na prática a coisa é um pouco diferente. Às vezes você segue aquela recomendação do trabalho científico e lá no seu confinamento isso não dá certo. Então, eu vou te dizer o seguinte, comportamento animal, bem-estar animal, o animal estar bem dentro da baía é muito importante. E nesse sistema muda um pouco, que é uma dieta rica em amido, enfim. Então, coxo muito apertado, naquela medida convencional, começar a querer exprimir muitos animais do coxo pode ser um limitante. E talvez o maior limitante não seja nem esse, seja o espaço que esse animal tem na baia. Funciona melhor quando o espaço em metros quadrados é confortável para o animal, porque, obviamente, que esse animal vai estar com a característica das fezes desse animal é completamente diferente. Ela é rica em amido, ela tem outro odor. Então, um animal que está num ambiente com conforto, ele vai também produzir mais. Ele vai também converter mais. Nós estamos falando agora em conversão alimentar. Então, a baia tem que ser uma baia ok. Eu já vi sistemas sendo desenhados para isso, muito apertados, com coxo cimentado, e aí a gente começa a transformar a baia de confinamento numa coisa diferente disso, que eu não vou nem falar o nome. Então, aí a gente tem uma chance aí de ter problema assim. Pode ser que mesmo com baia apertada dê certo. Eu conheço gente que faz. Mas se você tiver a opção de trabalhar num bom espaço aí de coxo e tamanho de baia, vai funcionar melhor com certeza. Outra coisa que acaba com o seu resultado no sistema de grão inteiro, milho contaminado. Principalmente se não estiver usando absorvente de micotoxina. Eu já cheguei a ver morrendo mais mesmo, e não está morrendo porque deu laminite, porque deu acidose, nada disso. Você fez adaptação, não vai dar laminite, não vai dar acidose. Ah, Marcelo, mas esse boi que está comendo isso, ele pode ficar quanto tempo nesse sistema? Se fez adaptação bem feita e o núcleo é bom, você não vai ter problema. Esse boi continua comendo. Eu vejo muitas vezes fazer desmama precoce não, confinamento precoce, com o animal que sai da desmama, e aí já entra no confinamento, enfim, esse animal também ganha peso e é entregue. Então, o milho contaminado, ele é um problema muito sério, e ele vai levar à morte de animais. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um padrão mínimo de milho e tenho que usar um absorvente de micotoxina, e aí acabou o meu problema. Aí eu posso trabalhar nesse sistema com tranquilidade. E além quando eu falo em milho contaminado, até vou abrir um pouco mais essa conversa, porque às vezes você acha que o caruncho no milho é uma coisa normal, e realmente a gente observa. Agora, eu preciso te contar só uma coisa. O caruncho é um inimigo nosso. Por quê? Primeiro que ele come nutriente do milho. Segundo, que ele, dentro do grão, ele aumenta a temperatura, porque está ali dentro, né, gerando movimento, consumindo aquele alimento, aumenta a temperatura, aumenta a umidade, diminui a matéria seca, perde NDT. Então, o caruncho come o que o boi tinha que comer. E mais uma coisa, como a umidade aumenta, a água livre, na verdade, não é o conceito de umidade, é o conceito de água livre. A água livre aumenta ali dentro do grão de milho, o fungo que está no ambiente, que está ali, ele cresce. Ele tem condições de crescer. E aí a produção de micotoxina é maior nesse sistema. Então, dando para evitar, é bom. Se não der, usa absorvente, resolve com isso. Bom, eu já falei, e nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo, sobre os mecanismos de proteção de preço, que é uma coisa que realmente pode prejudicar demais o lucro. E aí agora eu gostaria de falar alguns números de hoje que eu digo, se você está acessando essa edição do programa mais tarde, tem que te dizer que nós estamos vivendo em outubro de 2021, com um valor de arroba aproximado aí de R$ 292, de arroba de boi gordo vendida, e com um custo de produção de arroba que tem variado aí bastante na nossa região, e às vezes você chega a ver aí alguns locais que até funcionam como boitel, aí cobrando R$ 290, uma arroba engordada. Isso é um número muito forte, e não é muito raro ver R$ 270 no valor de arroba engordada, mas nós precisamos chegar num número bem menor que esse. Então, num sistema de confinamento de grão inteiro, hoje é possível se chegar numa arroba engordada de R$ 253,62. R$ 253,62 o valor de arroba engordada. Isso colocando um preço de milho a R$ 97 o saco. Eu tenho certeza que você paga mais barato que isso. Então, nós estamos fazendo uma análise que dá lucro
E esse lucro, nesse animal que comeu 2,2% do peso vivo, que ficou lá aproximadamente 94 dias de confinamento, do começo até o final, que ganhou 1,6 kg de ganho de peso por dia e que morreu e deixou R$ 259,80 de lucro líquido na sua mão. Esse é um resultado, um exemplo de resultado, quando você faz uma análise de viabilidade com um bom núcleo, contendo virginiamicina, com o milho sendo comprado a R$ 97,00 e com um boi que ganhou 1,6 kg por dia, um rendimento de carcaça nesse sistema não é absurdo falar em 55% de rendimento de carcaça, é muito palpável, talvez você já esteja trabalhando com isso no sistema convencional hoje, e aí quando você acrescenta, muda o sistema, isso cresce, talvez você não esteja, onde você abate, enfim, você não esteja conseguindo chegar nesse número, e aí isso pode ser uma realidade. É um cenário moderado, falar 55%. Ontem eu conversei com um produtor amigão meu, que abateu num frigorífico aqui, de Bauru, 58% de rendimento nos machos, rendimento de carcaça em macho. Então, aqui eu coloquei 55 para deixar a nossa conta viável, para te mostrar que é possível, que esse cenário não é nenhuma ilusão. Ele pode ser atingido, ele é fácil, simples e palpável para você hoje. Se a gente calcular em termos de retorno do investimento, dá 1,49% ao mês o retorno de investimento nesse tipo de sistema, desde que você pague o milho nesse preço. Agora, se você tem milho mais barato que isso, melhora muito. Ah, Marcelo, mas aqui eu trabalho com milho grão úmido, ou milho grão reidratado. Funciona também bem interessante. Só lembrando que, quando a gente faz silagem de grão reidratado, ou silagem de milho grão úmido, de 10% a 15% é o que você ganha de digestibilidade desse milho. E num cenário de margem apertada, hoje, ganhar digestibilidade, ganhar aproveitamento, significa deixar de perder dinheiro. Deixar de perder dinheiro no esterco, porque se eu aproveito menos, para onde vai esse nutriente? Para o esterco. Em vez de virar carne, vira esterco. Então, trabalhar no sentido de aumentar a digestibilidade de ingredientes da dieta, fazendo, por exemplo, milho grão reidratado, eu diria que hoje, para uma operação que quer crescer ou que já é grande, é mandatório. É aprender a fazer, que é simples, e tocar o barco. Mas, então, finalizando, né, hoje, o nosso bate-papo, vou te passar um passo a passo para conseguir chegar e fazer esse sistema de uma forma tranquila e lucrativa aí no teu confinamento na tua fazenda. Primeiro, cotação do valor do milho. Cotação, disponibilidade de compra, ou seja, eu consigo pagar tanto e comprar uma quantidade tal que me é suficiente para tantos bois. Qual é a conta que você vai fazer? Você vai fazer uma conta de 2,2% do peso vivo por animal por dia. Então, pega lá, o peso inicial. Vamos supor que esse animal entrou no confinamento com 400 quilos de peso vivo. E vai sair com 600. Eu vou fazer essa conta só para facilitar para você entender. Claro que não é redondo, muitas vezes, hoje em dia está entrando em mais menores, mais magros, né? Mais novos ou mais magros, mais leves, né? Mas pensa um animal de 400 quilos que entrou no confinamento e vai sair com 600. Então, o peso médio desse animal é 500 quilos. Então, eu vou pegar 500 quilos, vou calcular 2,2% do peso vivo desses animais e vou calcular o número de dias que eles vão ficar confinados. O número de dias você vai botar de ganho de peso médio, 1,600, que eu falei agora, é o número que você atinge. Quer botar uma margem de segurança? Eu acho bom. Bota um 550 para fazer a conta, que é isso que você vai conseguir fazendo tudo bem feito, com um padrão normal de animais. Dependendo do tipo de animal, do estresse, e essa é uma parte importante, vou falar agora. Se eu estou lidando com animais que passaram por um estresse nutricional muito forte, por um período de carência alimentar importante, eu preciso ter cuidado, porque esses animais eles precisam entrar no confinamento um pouco mais equilibrados para que eu consiga dar condições ruminais de microbiota de rumen para que tudo funcione, para que você chegue nesse ganho de peso, porque pode ser que você não chegue nesse ganho de peso. Então, eu falo de animais normais, eu não estou falando de animais que estão magros, porque o efeito compensatório é desejável, é importante, é interessante, mas se o animal passou por um período de estresse nutricional metabólico muito grande e importante, aí a gente tem que dar uma equilibrada nesse animal antes de botar nesse sistema. E dependendo do nível de estresse, de problema que esses bichos passaram, pode ser que esse não seja o melhor lote para você adquirir aí, para botar no custo. Então é importante dar uma olhada nisso. Mas, dito isso, eu pego um animal de 400, que vai entrar com 400, sai com 600, 500 quilos é o médio, 2,2% do peso vivo de 500 quilos durante o número de dias necessários para ele ganhando 550 por dia. E aí eu calculo tanto que eu vou precisar de milho, vou lá, coto esse milho, vejo se eu consigo comprar esse milho, se eu tenho onde armazenar esse milho. Detalhe, armazenagem de milho não pode ter chance de entrar umidade, de entrar água da chuva. Porque se eu compro milho bom e armazeno mal, posso ter um problema também. É claro que eu vou usar o absorvente de micotoxina, eu já vou estar protegido, mas eu tenho que olhar um pouco para a armazenagem também. Comprei, eu consigo comprar, consigo armazenar. Ah, Marcelo, eu não consigo comprar tudo, mas eu vou travar na bolsa. Beleza, não tem problema. Às vezes é muito mais interessante, inclusive, né? Mas enfim, a primeira parte então é isso. Cotei o milho, aí eu olho os animais que eu estou botando no confinamento, eu tenho uma ideia do potencial de ganho de peso daqueles animais, do histórico dele. Aí, eu tenho, quem vai fazer isso para mim? Já tenho a mão de obra? Já tem. Então, vou ensinar esse cara a fazer adaptação, vou acompanhar junto com ele, ou então, às vezes, você é gestor de um confinamento grande, vai treinar a sua equipe para fazer isso, é importante também, que vai ensinar eles que o coxo vai estar de uma forma diferente, com muito menos comida, enfim, as mudanças que são naturais desse tipo de processo. E aí, é só fazer uma adaptação bem feita e mãos à obra. É isso. Simples, fácil, rápido e prático. Uma forma de aumentar o lucro no confinamento.